Graça e paz, irmãos. Gostaria de trazer a meditação aqui no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 17, quando fala da transfiguração de Cristo. Quando eles estão ali no Monte Tabor e Jesus então se transfigura à vista dos discípulos e o seu aspecto, a sua aparência é quando João vê, né, ali na ilha de Patmos, o mesmo aspecto. Ou seja, o Senhor Jesus glorificado, quando na sua vinda, para julgar e para trazer justiça eterna, para acabar com todo o pecado, expiar a iniquidade, que será ali então o término das 70 semanas de Daniel em seu objetivo profético e escatológico. E Jesus então se transfigura, e com Jesus aparece Moisés e Elias, e eles ficam então, Pedro sente aquele prazer, aquela alegria, que é o que nós sentimos muitas vezes, né? E nós, tem até um louvor que nós cantamos, quando dizemos, bom é estarmos aqui louvando a Deus. E Pedro diz isso, Senhor, bom é estarmos aqui. E pergunta se quer que faz uma tenda para Jesus, para Moisés e para Elias, que na minha visão escatológica, são as duas testemunhas ali de Apocalipse capítulo 11. E aí uma voz do céu, uma nuvem os encobre, e uma voz do céu vem e diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E os discípulos então ficam atemorizados. Eu gostaria de chamar a atenção para isso. Nós estamos ouvindo muitas coisas. E a pior coisa para um cristão é ele, dentro dessa modernidade, com medo do que as pessoas vão pensar e chamá-lo de fanático, por ele se dedicar apenas à Bíblia, ele fica com medo, ele fica com vergonha, ele fica com receio, achando que as pessoas poderão suprir a sua alma vazia ou lhes dar salvação naquele grande dia. Quando vemos Judas, ele se afasta de Cristo, a própria palavra personificada. João relata quando vê Jesus, e no capítulo 1, no verso 1, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse termo significa, antes de o princípio existir, ele já era, ele já existia. E no versículo 14 ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra personificada, Judas deixou de ouvir para dar ouvidos aos principais sacerdotes, escribas e fariseus. E por fim Judas então se desviou, porque a palavra diz em 1 Coríntios 15:33, que as más conversações corrompem os bons costumes. E por fim nós sabemos o destino de Judas. E assim de todos aqueles que aos poucos vão se afastando das Escrituras para dar ouvidos a muitas outras coisas. A palavra diz em Provérbios 29:18 que onde não há profecia o povo se corrompe. Então nós temos a quem ouvir. Nós temos a palavra de Deus. Eu tenho visto cristãos dar ouvidos a voz, a escritos, seja lá o que foi. Paulo diz isso, que nós não devemos dar ouvidos, quer por epístola, uma carta escrita, alguma revista, ou alguma matéria, algum artigo, quer por espírito, alguma revelação estranha às escrituras, ou quer por palavra, alguma pregação, alguma exposição, alguma meditação, e nós vemos isso hoje, né? Palestras motivacionais. Paulo disse não, nós já temos a quem dar ouvidos. E a instrução do próprio Deus foi, a ele ouvir. Então não se afaste da Bíblia para dar ouvidos a outras coisas, ainda que pareçam muito bonitinhas. A palavra diz que isso leva à destruição. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.